Pessoal, boa noite. Tô falando um pouquinho baixo porque são meia-noite e 58. Hoje já é segunda, né, dia 20. E eu já tinha gravado um vídeo, né, ontem, né, domingo no caso. Subi, acho que era umas 10 horas. Mas, enfim, Deus tem tocado muito em mim nessa madrugada. Falo madrugada porque já é outro dia, né? E, bom, eu espero que esteja dando pra escutar, porque como eu moro em prédio, não pode falar muito alto. Mas Deus queimou uma palavra no meu coração e, independente do horário, não vou deixar de entregar. E, bom, depois que eu terminei de gravar, eu fui jantar com meu pai. E eu tive uma janta ótima, graças a Deus, Deus abençoou. E fiquei matutando muitas coisas, né? Muitas coisas. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E eu já falei isso no outro vídeo. Mas é algo que tá pegando em mim muito profundamente, assim, nessa palavra, sabe? Porque eu não sei se é pra mim, se é pra alguém que tá assistindo. Enfim, eu não sei. Não sei. Mas Deus tem falado muito comigo entre a semana passada e essa semana. Esse inicinho da semana, né? Sobre isso, a vida é um sopro. E pode parecer algo clichê. Mas, cara, tá pegando muito forte no meu coração e eu vou falar. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, né, igual eu falei em outro vídeo, a gente não sabe se a gente vai estar vivo. Ou, além do mais, a gente não sabe qual vai ser a nossa última palavra, nosso último abraço, nosso último riso, nossa última ação, nossa última ligação. A gente não sabe. E o motivo desse vídeo não é pra deixar as pessoas tristes, sabe? Tipo, nossa, né, mó clima chato. Mas é pra deixar as pessoas conscientes, porque quando a gente começa a nos colocar em um lugar de urgência, né, que eu preciso começar a tomar atitudes boas, eu preciso fazer o bem pro próximo, eu preciso amar o outro, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Isso nos torna humilde de coração e agrada a Deus. Eu acabei de ver um podcast, assim, sensacional. E Deus colocou na hora certa. Porque se ele tivesse me mostrado esse podcast no ano passado, porque ele foi gravado em dezembro do ano passado, eu não teria o discernimento que o Espírito Santo me deu. E eu não estaria gravando esse vídeo. E entre outras coisas, se a gente começar a pensar aqui e pautar. Enfim. Quanto mais eu procuro saber de Deus, quanto mais eu vivo na certeza que Deus, Ele não existe, mas Ele é igual o André Fernandes, né? O pastor André Fernandes falou no vídeo. Mais eu tenho vontade, mais eu tenho a sede de conhecê-lo cada vez mais e fazer suas vontades, porque, cara, assim, é incrível como Deus toca em cada pedacinho do meu coração, cada detalhe do meu dia. E hoje eu acordei, né, com a palavra gratidão muito forte, assim. E eu agradeci muito a Deus por esse projeto, né, que é o YouTube. Que eu pensei lá atrás, quando eu era criancinha, e eu também falei isso num vídeo, que eu queria muito ser youtuber e tal, mas assim, eu não sabia do que é. E com o tempo foi passando, nem pensei mais nisso, nem pensei, de verdade. Fiquei muito focada no Instagram, TikTok, mas em outros assuntos. E, enfim, e aí alguns meses atrás, Deus tocou no meu coração de um projeto. Só que eu ainda não estava sabendo discernir a palavra de Deus do que é da minha cabeça. E acabou passando o tempo. E esse projeto era levar, né, fazer uma ação divulgando a palavra do Senhor, né, com alguns voluntários e entregando camiseta, calça, moletom,
tudo com a frase de Jesus salva. E com o logo do projeto, tudo. Enfim, o tempo foi passando. E aí, essa semana passada, aliás, acho que no final da semana, não lembro bem. Pra ser exato, acho que foi na sexta-feira. Deus tocou no meu coração de novo, como se fosse um flash, assim. E aquele projeto. E eu falei, caramba, esse projeto não é verdade. E Deus me colocou outros vídeos antes dele me dar esse flash. Também eu gravei aqui, então você vê que tudo é metrificadamente calculado por Deus. Porque tudo que eu tô vivendo agora, tudo que eu vou falar nesse vídeo, eu já falei em outros. Então, cara, é impressionante. E aí, eu falei verdade nesse projeto. Então, hoje de manhã eu já comecei a ligar pra algumas pessoas. Só que, enfim, eu achei que ia parar por aí. Ia resolver tudo na semana e tal, assistir esse podcast. Eu falei, cara, quer saber? Eu tô pregando aqui que a gente não sabe o nosso último dia, que a gente tem que viver como se fosse o último dia. Eu vou lançar esse projeto, é agora. Não quero saber se é meia-noite. Enfim, fui lá. Postei assim, de uma forma bem sucinta, colocando as informações principais, Pix e tal, só. Aí liguei pro meu designer, né, que eu tenho parceria, já pedi logo, já comecei a dar andamento. Então, assim, às vezes Deus, Ele nos prepara na hora que é pra ser preparado. Porque muitas vezes a gente fala, não vou criar aquele projeto que Deus colocou no meu coração, porque eu não tenho dinheiro, não tenho de onde sair. Gente, Deus faz tudo milimetricamente estudado. Cara, como? Em que essa consciência que eu ia pensar que hoje, meia-noite, eu ia lançar um projeto? E que eu ia ter nome, e que eu ia ter data, e que eu ia ter todas as ferramentas possíveis, as pessoas que iam me ajudar. Como? Sabe? Aí eu fui postar no Instagram. Aí eu falei, caramba, né? Tem que colocar lá até quando eu posso receber as doações. Só que pra eu colocar quando eu posso receber as doações, eu preciso saber uma data e saber o nome. Só que desde o começo eu tinha falado mutirão do bem, mutirão do bem, mutirão do bem. Eu falei, mano, é esse, entendeu? Deus quer esse nome, vai ser esse nome. E aí eu tava lá, né, pra postar, falei, vai ser mutirão do bem, beleza. E a data? Aí Deus falou 15 de novembro. Falei, 15 de novembro. Fui ver, era um sábado. Coloquei, beleza. Divulguei, aceito doações até dia 10, nanana. Ok. E aí eu fiquei, meu Deus, né? Como Deus é perfeito, cara. Como Deus é perfeito. Porque eu fiquei mentalizando muito nisso, né? Tipo, qual vai ser a sua última ação? Qual vai ser a sua última palavra? Qual vai ser o último sorriso, o último abraço? Qual vai ser o último eu te amo? Sabe? Não importa se são pessoas que você tá brigada. Cara, você tem noção disso? Que amanhã ou hoje pode ser o seu último dia? Até quando você vai deixar o orgulho tomar conta da sua vida? Até quando você vai deixar o orgulho reger a sua vida? Cara, sabe, às vezes a gente não percebe, mas eu tô vivendo num senso de urgência muito grande. E novamente, eu não sei o porquê eu estou vivendo isso, mas Deus tá colocando tudo que eu tô fazendo como urgente. Eu não sei. E que nem esse projeto do YouTube. Um dia o Senhor falou, eu já comecei. No dia seguinte, já comecei, que era muito urgente. Aí, esses dias eu subi um vídeo. Um áudio-vídeo, porque Deus me colocou, fala essa palavra que é muito urgente, que é sobre fé morna. Falei, mas Deus, eu tô acabada, não interessa, você vai fazer, entendeu? Porque a gente tem que obedecer a Deus. E eu fiz. E se você não obedecer a Deus, Ele vai dar a sua promessa para outro, porque Deus, Ele te dá a oportunidade de você fazer. Só que se você não se esforçar, se você não fazer pra merecer, cara, Ele não vai mudar a promessa dele, sabe? Ele só vai transferir de uma pessoa pra outra. E aí você vai ter a chance de viver o extraordinário de Deus cortada. Enfim. Aí o projeto do YouTube, beleza, eu comecei no dia seguinte. Aí hoje, ação. E a gente vai percebendo que, cara, por que ainda a gente fica limitando o poder de Deus?
Por quê? Sendo que Deus Ele é a eternidade, Ele é o universo, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei do exército. Cara, Ele te fornece tudo que você precisa para sobreviver. E o pastor, né, o André Fernandes, falou assim: procure primeiro o meu reino, que o restante lhe será acrescentado. E essa frase eu uso muito. Só que eu tive uma outra percepção hoje, que eu queria compartilhar com vocês. Nossa, essa luz tá bem ruim, mas enfim, vida que segue. Eu tive uma percepção que é o seguinte: o meu olhar era assim, procura o reino de Deus. Primeiramente, era oração, jejum, falar com Deus, coisas que eu já faço. Só que ele foi falando e eu falei, não é só isso, né? Procurar o reino de Deus é a gente tomar atitudes que aquela vozinha que tá o tempo todo na nossa cabeça e a gente pensa, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa impossível, não dá porque falta dinheiro, não dá porque não tenho carro, não dá porque, né, sabe? Então, essas vozinhas que são negativas, elas são da sua carne falando. E aquilo que é esse projeto, não sei, que tá no seu coração, aquela voz insistente, é o Espírito Santo. Então, pra você discernir, começou a ser muito mais fácil. Enfim. E aí eu comecei a pensar, eu falei, verdade, né? Porque buscar o reino dos céus não é só a parte de oração, de falar com Deus, é de realmente fazer aquilo que o Senhor pede, né? É ajudar as outras pessoas levando o nome de Jesus, né? Então, assim, será que eu tava fazendo 100% do que Deus estava me pedindo? E a resposta é claramente não, porque eu não tava conseguindo discernir. E Deus colocou esse vídeo no exato momento que eu precisava, porque Ele sabia que a partir daquele vídeo, eu ia tomar a decisão de lançar o Mutirão do Bem. Eu estaria fazendo esse vídeo. E, cara, só de pensar que se eu não tivesse visto aquele vídeo, pessoas ainda em situação de rua não teriam mais a oportunidade sobre mim. Não teriam oportunidade de receber calçado, moletom, camiseta por mim. Eu fico muito nisso, né, de pensando. Eu falei, caramba. Enfim, o projeto aqui do YouTube é o seguinte, não é só eu passar a palavra de Deus para as pessoas que estão assistindo, mas sim fazer com que todo mundo reflita, né, como um grupo mesmo, como uma família, a gente refletir e trocar ideias, né, insights que ajudam a edificar cada pessoa. Então, a única coisa que eu faço é plantar a sementinha através do Espírito Santo. Tô plantando aí no teu coração. Então, pensa, começa a viver com senso de urgência. Porque eu tô vivendo com um senso de urgência muito grande, que eu fico o tempo todo, meu Deus, amanhã eu faço. Não, amanhã eu não sei se eu vou estar viva. Né? Eu espero que sim, mas não sei. Enfim, então, tudo eu tô vivendo com senso de urgência, gente. Cara, abraça seus pais como se fosse a última vez. Fale aquilo que estava engasgado, porque por orgulho você não conseguiu falar. Fala, te amo. Cara, faça aquele projeto que você pensou em muito tempo. Gente, se Deus coloca no nosso coração, você pode ter certeza que Ele vai honrar isso. E Ele vai fazer acontecer. Porque Ele é Deus, cara, sabe? E às vezes até uma ignorância nossa, a gente falar, não vou fazer esse projeto porque eu não tenho dinheiro. Só que se é um projeto para edificar o Senhor vai prover. Pode ser não, pode não ser na hora que você acha que Ele vai prover, mas Ele vai prover. Por isso que é a questão de você confiar de olhos fechados. Gente, eu tô fazendo, eu juro, por tudo que é mais sagrado, eu tô fazendo esse projeto sem nenhum valor para investir nesse projeto. O que Deus falou? Arrecadação, juntos somos mais fortes. Você vai posicionar todo o projeto, você vai atrás de tudo. Lança esse projeto, faz acontecer. Dê o primeiro passo que eu coloco o chão.
É literalmente isso, gente. Então, a gente tá perdendo essa confiança em Deus, a gente tá acreditando que Deus não é Ele, não é quem Ele é, por acreditar que Deus não pode prover algo que Ele mesmo colocou no teu coração, sabe? Então, reflitam muito nessa palavra. Se Deus colocou, por favor, levem isso a ferro e fogo. E não deixa ser combatido com as vozes da sua cabeça. Se Deus colocou um projeto no teu coração, Ele vai dar conta de entregar, tá? Pode não ser no seu tempo, mas Ele vai entregar no dele, tá? Então é isso, gente. Deus pediu pra eu vir aqui falar isso. E, enfim, fiquem com Deus e, cara, viva como se fosse o último dia.